Fala galera, beleza? Tranquilo? E aí, estudando? Peço desculpas a vocês. Eu demorei um pouquinho aí pra postar o vídeo dessa semana, cara. Fiquei muito atribulado essa semana e acabou que eu me enrolei um pouquinho. Mas ó, já tá tudo ok, a gente acerta. Vou pagar uma dívida aí, é, que é postar essa aula o mais rápido possível e já acertar para essa semana a gente tá tudo em linha, beleza? Então vamos embora. Não tem novidade de concurso ainda, mas a gente continua estudando, continua mantendo foco, beleza? Nossa terceira aula a gente vai falar sobre transitividade verbal. Ela pode vir na tua prova pedindo como transitividade verbal, pedindo como predicação verbal, eu já vi caindo também. É, Pode pedir regência verbal, pode ser também. Então, assim, tem diversas formas, mas o mais comum é transitividade verbal. Beleza? Então, vamos dar início. Tem aqui, deixa eu ativar a caneta aqui para ver se já está funcionando tudo certinho. Quem puder lá, quem puder seguir aí no Instagram, no YouTube também, quem puder se inscrever, curtir, compartilhar, tá bom? Vai ser muito bacana, sempre ajuda muito isso, beleza? Então vamos lá. Aula 3, como eu falei para vocês, transitividade ou predicação verbal. A gente inicia tentando entender o seguinte: o que é verbo transitivo? Verbo transitivo, ele pede um complemento. Esse complemento, ele é chamado de objeto, beleza? Todo verbo transitivo, ele pede um complemento que se chama objeto. Agora a gente vai ver se é objeto direto ou indireto, beleza? O verbo transitivo direto, é o VTD, ele não tem preposição obrigatória. Então ele vai pedir um objeto direto. Beleza? Ele é um verbo transitivo direto que não pede preposição obrigatória, que é um objeto direto. Ele pede um complemento, ele pede um objeto, que é um objeto direto, que não tem preposição obrigatória. Sacaram? Beleza? Vamos ver aqui uns exemplos para vocês conseguirem reconhecer. Mas basicamente, cara, você vai fazer o seguinte: você vai perguntar para o verbo, você vai fazer essa pergunta aqui para o verbo. Você vai perguntar o que e quem. Você vai fazer essas duas perguntas para o verbo. A resposta será o objeto direto, no qual não tem preposição obrigatória. É um complemento sem preposição obrigatória. Vamos ver na prática. Elas recomendaram este filme. A gente já achou o verbo recomendar. Retomando. É uma frase? Tem sentido completo? É uma frase, tem sentido completo. Só para relembrar. É uma frase. Beleza. É uma frase oracional? É uma frase oracional. Ó. Tem um verbo, então é uma frase oracional. Quantidade de verbos? 1. Período simples ou composto? Período simples, tem um verbo só. Beleza? Adriano, como que eu sei que é período? Começa com letra maiúscula. Termina com ponto. Período. Beleza? Relembramos. Agora, transitividade do verbo. Vamos relembrar também como se descobre o sujeito, certo? A gente pergunta para o verbo o seguinte: elas recomendaram este filme. Quem recomendou? Elas. Então, beleza, aqui está um verbo. Elas recomendaram. Sujeito. Beleza, aqui eu achei o sujeito da minha frase. Eu pergunto ao verbo o que ou quem. Eu descubro o sujeito da minha frase, certo? Agora, quem recomenda, recomenda algo ou alguém. Então, neste exemplo aqui, ele é um verbo que pede complemento sem preposição. Este aqui é um pronome demonstrativo. Ele não é preposição.
Então, peraí. Quem recomenda, recomenda algo. O que recomenda? Este filme. Este filme, objeto direto. Verbo pedindo objeto direto, verbo transitivo direto. Beleza? Olha o próximo. Ela revelou que perdeu a data da prova. Beleza, ela revelou. Quem revela, revela algo. Ela revelou isso. Ela revelou isso. Que perdeu a data da prova. Quem revelou? Ela. Sujeito. Quem revela, revela algo. Que perdeu a data da prova, objeto direto. Se tem objeto direto, verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto pede complemento sem preposição chamado objeto direto. Beleza? Vamos passar? Pau no burro? Então vamos embora. Agora tem também o verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto. Este verbo ele pede preposição obrigatória. Se ele pede preposição obrigatória, ele é um objeto indireto. A complementação dele, o complemento dele se chama objeto indireto. Beleza? A gente vai marcar aqui como OI. Adriano, quais são as preposições? A, com, contra, de, em, para, por, sobre. Aquilo que a gente aprendeu lá atrás, ó, naqueles colégios lá atrás. Aquele colégiozinho de infância mesmo, escola de infância. A gente aprendeu isso. Puxa na memória, resgata na memória. Porra, Adriano, não sei. Cara, rabisco isso aí, cola na tua parede, cola na tua geladeira, lugar que você possa ver. Beleza? Gravou, é tranquilo. Beleza? Preposições: a, com, contra, de, em, para, por, sobre. Beleza? Então vamos embora. Exemplos. O objeto indireto, a gente já sabe que ele vai pedir uma preposição obrigatória. Então eu vou fazer o seguinte, vou fazer a mesma coisa do objeto indireto, do verbo transitivo direto. Eu só vou verificar se tem preposição, certo? Então vamos lá. Nós resistimos às tentações. Achei o verbo, resistir. Quem resiste? Nós, sujeito. Agora, quem resiste, resiste a alguma coisa. Sacaram? Quem resiste não resiste algo. Resiste alguém? Não. Eu resisto a alguma coisa. Quem resiste, resiste a alguma coisa. Ou a alguém. Então aqui, ó, nós resistimos às tentações. Esse as aqui, porra, Adriano, mas as tentações... Perdão. As tentações. Eu não posso pensar que esse as aí, ele é um artigo? Cara, olha só. Quem resiste, resiste a alguma coisa. A mais a. A preposição e a artigo. A preposição mais a artigo, a com crase. Beleza? Então, ó, não resistimos às tentações. Verbo transitivo indireto que pede objeto indireto com complementação, preposição. Beleza? Achamos a transitividade do verbo. Outro exemplo. Eu preciso de uma força nos estudos. Quem precisa? Eu, sujeito. Agora, quem precisa, precisa de alguma coisa. Adriano, pede preposição? Tem preposição obrigatória? Tem. Aqui. Aqui o de. Preposição. Então, isso aqui é um verbo transitivo indireto, pedindo um objeto indireto. Beleza? Vamos para o próximo. Agora, o verbo transitivo direto e indireto. Adriano, pode ser que um verbo
em um determinado contexto seja direto e outro determinado contexto seja direto e indireto? Pode. Vou te dar esse exemplo aqui, ó. Vou voltar aqui. Eu acho que tem um verbo aqui que tem como. Ó, digamos, esse verbo aqui a gente achou. Vamos lá. A gente achou. Elas recomendaram este filme, certo? Nesse contexto, elas recomendaram, quem recomenda, recomenda algo, certo? Elas recomendaram este filme para o pai. Entenderam? Para o pai. Quem recomenda, recomenda algo a alguém. Então, nesse contexto, seria verbo transitivo indireto. Sacaram? Nesse contexto, seria. Então, beleza, vamos lá. Verbo transitivo agora. Verbo transitivo direto e indireto. Ele pede complementação de um objeto direto e um objeto indireto. Adriano, pode ser mais do que um objeto direto? Pode. Pode estar trocado, pode o objeto indireto estar na frente e o objeto direto vir depois? Pode, sem problema, tranquilo. Quer ver? Vamos ver na prática. Encaminhou o processo ao juiz. Verbo encaminhar. Quem encaminhou? Ele. Sujeito oculto, certo? Sujeito oculto. Quem encaminha, encaminha algo a alguém. Adriano, eu tenho aqui um complemento sem preposição e um complemento com preposição. A preposição mais o artigo, ao. Então, quem encaminha, se encaminha algo a alguém, eu tenho um verbo transitivo direto e indireto, pedindo um objeto direto, complemento sem preposição, e eu tenho também um complemento que se chama objeto indireto, que pede preposição obrigatória. Quem encaminha, encaminha algo a alguém. Beleza? Vamos embora. Toca o barco. Próximo. Ela disse ao delegado que finalizara a investigação. Então vamos lá. Cadê o verbo? Dizer. Ela disse. Quem disse? Ela. Sujeito. Beleza. Sujeito simples ou composto? Simples. Um núcleo. Beleza? Ela disse. Quem diz, diz algo a alguém. Se quem diz algo a alguém, Adriano, poderia ser quem diz algo somente? Pode. Se no contexto só tiver objeto direto, ele vai ser um verbo transitivo direto. Nesse contexto, ele pede objeto direto e indireto. Ela disse. Quem disse? Ela disse algo a alguém. Espera aí. Deixa eu apagar aqui rapidão. Quem diz algo a alguém. Beleza? Então, ela disse que finalizara a investigação, objeto direto, ao delegado. Olha a preposição aqui. Objeto indireto. Verbo transitivo direto e indireto pedindo complemento com preposição objeto indireto e complemento sem preposição objeto direto. Lembra que eu falei para vocês? Pode ser objeto direto e depois objeto indireto? Pode ser objeto indireto primeiro, depois objeto direto? Pode. Beleza? Aqui está um exemplo. Tá bom? Matamos? Pau no burro então. Vamos embora. Opa, voltei aqui. Vamos lá. Agora, verbo de ligação. Verbo de ligação.
Cara, na nossa prova, de verdade, se você vê esses verbos aqui, cara, mas é muito difícil de não serem verbos de ligação, tá bom? Eu não acredito na maldade do examinador na prova da PEMERG neste sentido, tá bom? Não vejo, de verdade. Mas a gente tem que estar preparado para o pior, né? Então, esses verbos... Calma aí que eu voltei sem querer, perdão. Opa, cadê? Tá aqui. Estes verbos aqui, eles são, na maioria das vezes, verbos de ligação. Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, andar, tornar-se, virar. Adriano, eu preciso gravar? Precisa. Abençoado, você precisa gravar. Você chega, faz o seguinte. Mesma coisa, cara. Mesma coisa das preposições. Você pega, escreve no papelzinho. Faz um mnemônico aí de vocês. Faz um... Porra, sei lá, cara. Entra por osmose. De qualquer jeito. Você pega, escreve um papelzinho, cola na tua parede. Eu fazia muito isso, cara. Fazia muito isso. Você cola na tua parede. Você tá estudando, daqui a pouco... Porra, tô cansadão aí, deixa eu ver aqui. Ah, verbo de ligação normalmente são esse aqui, ó. Ser, estar, permanecer, parecer, continuar, andar, tornar-se, virar. Então, entenderam? Cola na geladeira. Vê isso 2, 3 vezes ao dia. Errou uma questão? Vê essa porra. Faz penitência mesmo. Vocês vão conseguir dessa maneira. Beleza? Eu creio nisso. Tá bom? Então vamos lá. Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, andar, tornar-se, virar. Achou um verbo desse? Você já fica ligado. Adriano, ele pode não ser verbo de ligação? Pode, cara. Eu vou te explicar isso lá na frente. Eu acho muito difícil a nossa prova vir assim, tá bom? Mas eu preciso te explicar. Adriano, qual é a estrutura de um verbo de ligação? A estrutura de um verbo de ligação é ligar o sujeito... O verbo aqui, ó, verbo de ligação, até uma característica do sujeito, que ele vai ser chamada de predicativo. Calma aí. Deixa eu apagar aqui. Ficou feio aqui, peraí. Vai ser chamada de predicativo do sujeito. Ó, predicativo. Predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito nada mais é de uma característica. É uma característica. Então, porra, Adriano, se ele é uma característica, normalmente será um adjetivo. Se é um adjetivo, ele é variável. Ele é variável em gênero, em número. Então, se eu estou falando de um sujeito feminino, a característica tem que ser feminina. Se eu estou falando de um sujeito no plural, a característica tem que estar no plural. Então, ele é variável. A característica, ela é variável. Variável. Beleza? Vamos ver na prática. Ele ficou eufórico. Ficou, verbo ficar. Verbo, identifiquei. Quem ficou? Ele, sujeito simples. Tá, mas ele ficou algo? Não, não cabe. Você viu o sujeito e viu aqui uma característica do sujeito, eufórico, é o estado, não é o estado como ele ficou. É a característica dele, foi como ele ficou. É uma característica inerente a ele. Ele ficou eufórico. Olha aqui, ó, concordando. Concordando. Ele ficou eufórico. Tem uma característica ali? Tem. Então, aqui será um predicativo do sujeito e aqui, verbo ficar, será um verbo de ligação. Ele está aqui, ó. Aquele aqui. Beleza? Vamos para o próximo. Ele tornou-se policial. Se Deus quiser, né? Vambora. Treinando para isso. Vambora. Ele tornou-se policial.
Adriano, verbo tornar-se está dentro daquela listagenzinha dos verbos de ligação? Tá. Porra, Adriano, se tivesse ali escrito ele se tornou policial, não tem problema. Não tem problema. Tá bom? Ele tornou... Voltei, vamos lá. Ele tornou-se policial. Tornar-se. Quem se tornou? Ele, sujeito. Policial é a característica dele? É a característica dele. Então, policial será um predicativo do sujeito e tornar-se um verbo de ligação. Ligando sujeito ao predicativo do sujeito, teremos verbo de ligação. Beleza? Grava. Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, andar, tornar-se, virar. Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, andar, tornar-se, virar. Beleza? Grava. Grava. Vamos pro próximo? Vambora. Pau no burro. Verbo agora intransitivo. Verbo intransitivo, ele está aqui bem denominado. É o verbo que não exige complemento. Ou seja, a estrutura dele por si só já passa um sentido completo. Completo. Pronto. Matou. Perdão. Entenderam? Vamos dar um exemplo na prática. Você consegue, na verdade, identificar o sujeito intransitivo de pelo menos duas formas bem tranquilas. Vou botar aqui quais são elas para vocês. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu apagar aqui, peraí. Vou botar aqui, ó, aqui em cima. Sentido completo. Beleza? A primeira forma de você visualizar é a seguinte. Você vai ter na estrutura um sujeito mais um verbo com sentido completo. Um verbo com sentido completo. Adriano, o que é verbo com sentido completo? É aquele que não precisa de complementação. Ele não precisa de um objeto direto. Ele não precisa de um objeto indireto. Beleza? Que a gente pode ver nesse exemplo aqui, ó. Ele dormiu. Quem dormiu? Ele, sujeito. Mas ele dormiu alguém... Não. Ele dormiu. Tem sentido completo, não tem? Tem sentido completo? Então, ele é um verbo intransitivo. É um verbo que não exige complemento. Ele, por si só, tem sentido completo. Ele dormiu. Sacou? Ó, antes de ir pro próximo, eu vou mostrar para vocês a segunda maneira. Então, aqui. A segunda maneira de você identificar. A segunda maneira, você vai encontrar o sujeito mais um verbo. E para esse verbo, você vai perguntar onde. Se fizer sentido esse onde, é um verbo intransitivo. Adriano, tem de porra nenhuma. Deixa eu mostrar na prática. Ele mora em São Paulo. Quem mora? Ele, sujeito. Adriano, ele mora. Tem muita gente que vai fazer o seguinte. Ah, mas ele mora em algum lugar. Então isso aqui é um verbo transitivo indireto pedindo objeto indireto. Não, não é isso não. Não é isso não. Ô Cachoeira de Unção, vem comigo.
Tá porra, cadê o negócio aqui? Volta aqui, volta aqui. Ó, vou apagar aqui pra você ver. Você não vai errar mais isso aqui não. Pensa comigo. Ele mora. Acabou. Tem sentido completo. Ele mora. Adriano, ainda tô na dúvida. Pergunto onde, querido? Pergunto onde? Cadê? Ele mora. Mora onde? Coube. Deu certo? Fez sentido? Ele mora em São Paulo. Onde? Em São Paulo. Em São Paulo será um adjunto adverbial de lugar. Mora, verbo intransitivo. Sacaram? Percebeu a maldade? Então, o verbo tem sentido completo. A estrutura é sujeito, verbo com sentido completo. Deu, deu, verbo intransitivo. Agora, tô na dúvida. Sujeito mais verbo, porra, ele pode ser um verbo intransitivo, eu tô um pouco na dúvida. Pergunta onde, pô. Se der certo, se você conseguir encaixar o onde e ter uma resposta, verbo intransitivo. Vai nessa que, cara, não tem mistério, não tem erro. Beleza? Pau no burro. Vamos pro próximo. Vamos treinar um pouquinho. Vamos lá. O Vasco virou o jogo. Porra, Vascão, né? Porra nenhuma, sei nem quem joga. Sei nem quem joga. Só sei que tá na segunda divisão. Mas vamos lá. O Vasco virou o jogo. Quem virou o jogo? O Vasco. Sujeito. Quem vira, vira algo. Concorda comigo? Quem vira, vira algo ou alguma coisa. Virou o jogo. Verbo transitivo direto, pedindo um objeto direto, que é um complemento sem preposição. Beleza? Próximo. Ele virou o rosto a você. Lembra que eu falei para vocês que um verbo em diferentes contextos pode ora ser verbo transitivo direto, ora ser verbo transitivo indireto, direto e indireto, ligação. Ó, mesmo verbo. Ele virou o rosto a você. Quem virou? Ele, sujeito. Quem vira, vira algo a alguém. Olha a preposição a aqui, ó. Então, é um verbo transitivo direto e indireto, pedindo objeto direto e objeto indireto. Sacaram? Próximo. Ele virou servidor público. Ele virou servidor público. Quem virou? Ele, sujeito. Agora me diz uma coisa. Servidor público, ele está ligado a ele? É uma característica dele ser funcionário público? Sim. Se é uma característica dele, é uma característica do sujeito, é um predicativo do sujeito. Se está ligando o sujeito a predicativo do sujeito, é o quê? Fala assim, ó, verbo de ligação. Verbo de ligação. Isso, verbo de ligação. Beleza? Vamos embora. Próximo. Sarabi virou na esquina. Ih, caraca. Coitado da Sarabi. É minha cachorra. Sarabi virou na esquina. Quem virou? Sarabi, sujeito. Agora, Sarabi virou. Ela virou. Tem sentido completo? Tem. Porra, Adriano, não tô satisfeito, quero confirmar. Quer confirmar, querido? Vem cá, confirma aqui, ó. Sarabi virou onde? Faz a pergunta. Faz onde? Virou onde? Na esquina. Aqui, ó, na esquina aqui. Aqui, ó, na esquina aqui, ó. Adjunto adverbial de lugar. Eita, de lugar. Então é um verbo intransitivo. Beleza? Próximo. Ele passou a cola ao amigo. Quem passou? Ele, sujeito. Quem passa, passa algo
a alguém. Olha a preposição aqui. É um verbo transitivo direto e indireto, pedindo um objeto direto, que é um complemento sem preposição, e pedindo um objeto indireto, que é um complemento com preposição. Beleza? Próximo. Ele passou o trabalho. Novamente, o mesmo verbo em contexto diferente, com transitividade diferente. Tá bom? Ele passou o trabalho. Quem passou? Ele. Sujeito. Quem passa, passa algo. Passa algo. Certo? O trabalho. Objeto direto. Verbo transitivo direto pedindo objeto direto. Sacaram? Próximo. Ele passou a treinador. Essa aqui, cara, essa aqui pega. Essa aqui pega. Quer ver? Vou mostrar pra vocês qual é a malandragem dessa daqui. Olha só. Tem muita gente que vai botar da seguinte forma. Ah, ele passou a alguma coisa. Vou até botar de outra cor aqui. Vê só, se a maioria não vai fazer isso aqui, ó. Vou botar de amarelo. Ele passou a treinador. Quem passou? Ele, sujeito. Porra, não tá dando pra enxergar porra nenhuma. Deixa eu trocar pra azul. Peraí, que essa tem maldade. Essa tem maldade. Vamos no azul. Azul não tem erro. Ele passou a treinador. Quem passou? Ele. Mas ele passou a alguma coisa. Preposição. A alguma coisa? Não, cara. Não. Isso aqui então vai ser um verbo transitivo indireto, aqui um objeto indireto? Não, cara. Não vai ser não. Não vai ser não. Quer ver que não vai ser? Vou mostrar pra você. O vaso valioso, preste atenção aqui que eu vou mostrar pra você. Chega comigo, cola comigo aqui, cola. Vem cá. Vou botar de azul mesmo, que essa tem maldade. Ele passou a treinador. Quem passou? Sujeito. Ele. Ele passou. Agora, treinador é a característica dele. Ele é treinador. Ele passou a ser treinador. Porra, Adriano, é mesmo. Ele passou a treinador. Então isso daqui vai ser um predicativo do sujeito. Se tá ligando sujeito a predicativo do sujeito, isso aqui é um verbo de ligação. É isso aí. O candidato despreparado vai errar. Você não vai. Beleza? Então vamos embora. Ele passou no concurso. Deixa eu continuar com o vermelho aqui. Ele passou no concurso. Ele passou. Quem passou? Ele. Sujeito. Quem passa? Passa em alguma... Não. Ele passou. Ele passou. Mas ele passou onde? No concurso. No concurso, adjunto adverbial de lugar. Verbo intransitivo com sentido completo. Beleza? Ele ficou emotivo. Quem ficou? Ele, sujeito. Adriano, porra, ficar, cara, tá na listagem dos verbos que possivelmente podem ser de ligação? Ser, estar, permanecer, ficar, continuar. Tá. Ele ficou emotivo. Emotivo é uma característica do sujeito? É uma característica dele? É. Se é um predicativo do sujeito. Ligando sujeito ao predicativo do sujeito, só me resta colocar verbo de ligação. Beleza? Vamos embora. Ele fez as questões eufórico. Só que tem que tomar cuidado, ó. Ele fez as questões eufórico. Quem fez? Ele. Sujeito. Quem faz algo. Ele fez as questões.
verbo transitivo direto, pedindo objeto direto, que é um complemento sem preposição. Eufórico é o estado de como ele fez as questões. É a característica dele. Ele estava eufórico. Então, isso aqui é uma característica do sujeito. Então, é um predicativo do sujeito. Adriano, mas não está ligando, não é verbo de ligação por causa de quê? Porque ele não está ligando somente sujeito e predicativo do sujeito. Ele tem um objeto direto aqui no meio. Então, se ele tem um objeto, um complemento, que não tem preposição obrigatória, verbo transitivo direto. Beleza? Então, vamos embora. Ele trabalha desanimado. Ele trabalha desanimado. Quem trabalha? Ele, sujeito. Verbo. Desanimado não é a característica... Cara, que porra de seta é essa? O desanimado não é a característica dele? É. Então isso aqui é um predicativo do sujeito. Ligando o predicativo do sujeito ao sujeito, tem o verbo de ligação. Beleza? Próximo. Pau no burro. Ele contou a realidade. Quem conta, conta algo. Certo? Quem conta, conta algo. Quem contou? Ele, sujeito. Verbo transitivo direto, pedindo objeto direto, que é um complemento sem preposição obrigatória. Estou falando toda hora isso que é para entrar mesmo na cuca, beleza? Vem comigo. Ele contou a verdade ao chefe. Contar. Quem contou? Fala assim, ele, sujeito. Sujeito. Quem conta, conta algo. Ó, algo. A alguém. Então é um verbo transitivo direto e indireto, pedindo o objeto direto, que é um objeto sem um complemento sem preposição obrigatória, e um objeto indireto, que é um complemento com preposição obrigatória. Beleza? Existiam livros na mesa. Olha a maldade. Ah, o que existiam, quem existe, existe algo? Porra, não. O que existe, existe... Não, cara, não. Vocês lembram quando eu falei para vocês que a ordem direta... Vou tirar esse OD aqui que pode confundir, peraí. Vocês lembram que eu falei para vocês que tem a ordem direta e a ordem indireta, ou inversa. Que pode ser assim, ó. Ordem direta. Como é que pode ser feito isso? Sujeito mais verbo mais complemento. Agora pode ter a inversa também, ó. Ordem inversa. Pode ser verbo, depois sujeito, depois o complemento. Pode ser o verbo mais o complemento e depois o sujeito. Mais difícil assim, mas pode acontecer. Beleza? Então, como é que eu vou fazer aqui? Livros. Livros. Vou colocar na ordem direta. Livros existiam na mesa. Adriano, livros existiam. Tem sentido completo. Quero ainda tirar essa dúvida. Livros existiam onde? Livros existiam na mesa. Adjunto, adverbial de lugar. Então, existiam aqui neste contexto o verbo intransitivo, geralmente. Será. Beleza? Outro que é muito bacana. Vocês lembram que a gente estava vendo? Que toda vez que você encontrar
O verbo haver você deve substituir por existir, ocorrer e acontecer para ver se ele é uma oração sem sujeito, se ele traz uma oração sem sujeito, se é um verbo impessoal? Sim, lembro sim, Adriano. Então vamos lá. Havia livros na mesa. O que existe livros na mesa? Então aqui é uma oração sem sujeito. É uma oração sem sujeito? É, porque esse havia aqui, ele é igual a existir. Existia. Adriano, então eu vou fazer a transitividade por qual verbo? Haver ou existir? Tá escrito o que, querido? Haver. Então você vai fazer por haver. Beleza? O que há na mesa? Livros. Verbo transitivo direto, pedindo o objeto direto, que é um complemento sem preposição. Na mesa, adjunto adverbial de lugar da mesma forma. Agora, e se fosse existia? Seria a mesma coisa que aqui em cima. Verbo intransitivo. Sacou a maldade? Detalhe, cara, pequenininho, mas porra, tu vira uma chave dessa que você consegue... Porra, tu erra uma questão dessa aqui, tu fica abaixo de 1.000, 2.000, cara. Entendeu? Então vambora, pro próximo. Deixa eu voltar aqui pro vermelho. Que é pra vocês pegarem o detalhe nesse azul aí, que é a pegadinha. Ele comeu frutas. Quem comeu? Ele, sujeito. Quem come, come algo neste contexto. Verbo transitivo direto, pedindo objeto direto, complemento sem preposição obrigatória. Agora, Adriano, nesse exemplo de baixo aí que eu não entendi porra nenhuma. Vambora comigo. Ele comeu. Verbo comer. Quem comeu? Ele. E Adriano? E agora? Ele comeu. Nesse contexto, ele precisa de complementação? Não, ele tem sentido completo. Ele comeu, porra. Então ele comeu. Então é um verbo intransitivo. Caraca, olha que doideira. Aqui em cima é verbo transitivo direto, aqui é intransitivo. Porra, que merda. Cara, geralmente, verbos sensitivos, você vai encontrar muito isso. Ora, são verbo transitivo indireto, são verbos transitivos diretos. Ora, são verbos intransitivos. Adriano, que porra é essa? Verbos sensitivos. Comer. Amar. E por aí vai. Beleza? Vambora. Pau no burro. Ó, exercício de fixação. Vamos fazer o seguinte. Vocês vão fazer os exercícios, tá? Enquanto isso eu vou beber uma água. Vamos dar uma pausa aí de uns 3 minutinhos. 3 minutinhos. Vocês pausam o vídeo, façam. Exercício de fixação. Classifique os verbos das orações segundo o código abaixo. 1 para intransitivo. 2 para transitivo direto. 3 transitivo indireto. 4 transitivo direto e indireto. 5 de ligação. Beleza? Daqui a pouquinho a gente volta então. E aí, bora? Sei que não deu tempo de fazer, mas
a gente toca o barco, qualquer coisa vocês pausem aí e façam rapidinho, tá bom? Então vamos lá, a gente já viu aqui as classificações, certo? Eu tô com uma colinha aqui, para mim não ter que ficar voltando para ver o que é 1, o que é 2, o que é 3, eu tô com uma colinha aqui do lado. Então vamos lá. 1. Emprestei a roupa a minha amiga. Já dá pra matar aqui, é tranquilo, né, porra? Emprestei. Quem emprestou? Eu. Sujeito simples oculto. Certo? Beleza. Emprestei. Quem empresta, cara, empresta algo a alguém. Então fala assim, Adriano, se quem empresta algo a alguém, isso aqui é o quê? Fala comigo. Fala assim, ó. Verbo transitivo direto e indireto. Pedindo o quê? Fala assim, objeto direto e objeto indireto. Olha aqui a preposição. A mais A. A mais A. A preposição e A artigo. Beleza? Próximo. Qual que é o 1 aqui? Transitivo direto e indireto. É o 4. 4. A oportunidade passou. A oportunidade passou. Drana, ela passou. Tem sentido completo? Passou. Tem. A oportunidade. Sujeito. Passar. Passou o verbo intransitivo. Verbo intransitivo é o 1. O representante passou a coordenador. Ó, é pegadinha, igual aquela outra lá do treinador, hein? O representante passou a treinador. Quem passou? O representante, sujeito. Coordenador é uma característica do sujeito? É. Se é uma característica do sujeito, é um predicativo do sujeito. É inerente a ele. Se está ligando sujeito com predicativo do sujeito, verbo de ligação. E verbo de ligação é o número 5. Porra, ficou estranho esse 5 aqui. Mas vocês entenderam. Vamos ter que apagar ali. A força de vontade passou o talento. A força de vontade passou o talento. Quem passou? A força de vontade, sujeito. Quem passa, passa algo. O talento. Verbo transitivo direto, pedindo objeto direto, complemento sem preposição obrigatória. Verbo transitivo direto é o número 2. Vamos lá. 5. Ele atualizava seu currículo. Ele atualizava. Quem atualizava? Ele. Sujeito. Quem atualiza, atualiza algo. Verbo transitivo direto, pedindo complemento sem preposição, objeto direto. É o 2. Os professores simpatizavam com o coordenador. Verbo simpatizar. Quem simpatizava? Os professores, sujeito. Quem simpatiza, simpatiza com alguém. Esse com aqui é uma preposição. Verbo transitivo indireto pedindo objeto indireto. Complemento com preposição obrigatória. Beleza? Permanece exausto. Permanece exausto. Ele permanece exausto. Ele. Sujeito. Exausto é a característica dele? É. Predicativo do sujeito. Se está ligando sujeito ao predicativo do sujeito, verbo de ligação, que é o número 5. Vamos para o próximo. Informei a data ao réu. Quem informou? Eu. Sujeito. Quem informa, informa algo a alguém. Verbo transitivo direto e indireto, pedindo objeto direto mais objeto indireto. Que é o 8 é o quê? Espera aí. É VTDI.
É o número 4. Solicitamos a nota ao professor. Quem solicitou? Nós. Quem solicita, solicita algo a alguém. Verbo transitivo direto e indireto, pedindo objeto direto e objeto indireto. 4. Solicitamos a nota do aluno. Atenção aqui. Solicitamos quem? Nós. Quem solicita, solicita algo. Ah, mas aqui é do aluno. Não, mas peraí. Do aluno, a nota é dele. É uma característica do aluno. Então, eu não posso falar que isso aqui eu solicitei algo a alguém. Eu solicitei algo de alguém. Então, solicitamos. Quem solicita, solicita algo. Verbo transitivo direto, pedindo objeto direto. Então, a 10, solicitamos... cadê? Peraí. 10. É o que? Verbo transitivo direto. É o 2. Próximo. Na parede há muitos desenhos. Na parede eu posso falar que existem? Existem muitos desenhos? Sim, posso. Se eu posso falar isso, é uma oração sem sujeito. Se é uma oração sem sujeito, o verbo haver ele será verbo transitivo direto, pedindo objeto direto, que é muitos desenhos. Beleza? Agora, na parede existem muitos desenhos. Vamos trocar a ordem. Muitos desenhos existem na parede. O que existem? Muitos desenhos. Sujeito. Muitos desenhos existem. Sim, é verdade. Muitos desenhos existem. Tem sentido completo? Tem. Mas quero confirmar. Onde? Onde? Na parede. Adjunto adverbial de lugar. Sujeito muitos desenhos, verbo existir, verbo intransitivo. Tem sentido completo. Beleza? E usamos o macete do onde. O candidato virou policial. Quem virou policial? O candidato, sujeito. Policial é a característica do candidato? É, uma característica dele. Então o policial virou, o candidato virou policial, característica do sujeito. Ligando característica do sujeito ao sujeito, verbo de ligação, que é o 5. Eu não coloquei aqui na 12, ó. O verbo intransitivo é o número 1. Também não coloquei na 11. Verbo transitivo direto é o 2. Vamos para a próxima. Não permaneceu muito tempo no curso. Não permaneceu muito tempo... Peraí, rapidinho. Muito tempo no curso. Quem não permaneceu? Ele. Ele não permaneceu muito tempo no curso. Aqui é o sujeito. Ele não permaneceu. Não permaneceu. Não, ele não permaneceu. Tem sentido completo? Tem. Ele não permaneceu muito tempo. Tem sentido completo. Quer confirmar? Pergunta onde. Fala assim, no curso. Agora fala assim, o que é isso? Adjunto adverbial de lugar. É para vocês sonharem mesmo com essa porra, hein? Verbo intransitivo. Beleza? Então, vamos embora. Porra, tem muito hoje. Vamos lá. Lembrei-me de tudo que falei. Quem se lembra? Quem se lembrou? Eu. Lembrei-me de tudo que falei. Quem se lembra de alguma coisa. Verbo transitivo indireto, pedindo objeto indireto. Esse último aqui eu botei? Não, é verbo intransitivo, é um. Beleza? Aqui, verbo transitivo indireto, é a 3.
Almejamos um concurso estável. Quem almeja? Quem almeja? Nós, sujeito. Quem almeja, almeja algo. Verbo transitivo direto, um concurso estável. Objeto direto. Adriano, um aqui é preposição. Porra, não vou nem te responder. Olha lá naquela listagem. Não é preposição. Um aqui é um artigo, cara. Um artigo. Beleza? Próximo. O senador anda pelos bairros para abraçar os pobres. Olha, esses dois aqui é muito bacana, cara. Olha só. Você lembra que andar está na listagem de verbos que normalmente são de ligação, certo? Mas olha só, por que normalmente? O candidato desavisado, ele vai chegar ali e vai falar assim, porra, verbo andar, verbo de ligação. Não, querido, não é isso não. Presta atenção. O senador anda pelos bairros para abraçar os pobres. O senador. Quem anda? O senador, sujeito. O senador anda. Porra, tem sentido completo, brother. Tem sentido completo. Se tem sentido completo, é um verbo intransitivo. Adriano, mas eu quero confirmar. Porra, mas ele anda onde? Ele anda pelos bairros para abraçar os pobres. Adjunto adverbial de lugar. Beleza? Próximo. Ah, não. Qual que é aqui? O 16 é verbo transitivo direto. É o 2. Estou esquecendo de colocar, perdão. E verbo intransitivo é o 1. 18. O senador anda cansado. Quem anda? Cansado. O senador, sujeito. Cansado eu posso falar que é uma característica do senador? É inerente a ele? Sim. O senador anda cansado, predicativo do sujeito. Ligando o sujeito a predicativo do sujeito, verbo de ligação, que é o número representado pelo... Eita caralho, o que eu botei aqui, Jesus? Espera aí. Eu botei uma mistura de 5 com 3 aqui. Vamos lá, que é o número 5. É isso? É isso. Não há alegria neste mundo tão privilegiada que não pague pensão à tristeza. Verbo haver. Não há, não existe. Eu consigo trocar? Consegue. Então isso aqui é uma oração sem sujeito. Oração sem sujeito, o verbo haver é verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto pedindo objeto direto. Não há. O que não há? Alegria neste mundo tão privilegiado. Que não pague pensão à tristeza. Beleza? Deus cura, mas o médico recebe os honorários. Deus cura. Quem cura? Deus. Sujeito. Geralmente, praticamente todas as vezes, que você encontrar Deus, Nossa Senhora, algum santo, alguma figura canonizada, Deus geralmente, né? Ele trará um sentido completo. Sem religião, tá? Sem religião, se você for ateu, porra, é só macetinho de prova aqui, beleza? Mas eu acredito em Deus. Então vamos lá. Deus é algo que precisa de complementação? Não. Então ele vai trazer, na maioria das vezes, um verbo intransitivo. Deus cura. Acabou, cara. Tem sentido completo. Deus não precisa de complementação. Então Deus cura. Deus age. Deus faz. Deus ama. Deus sente. E por aí vai. Beleza? Isso é macete. Então, verbo intransitivo. Aqui é 19, eu nem coloquei, cara. Verbo transitivo direto. Aqui é o número 2. E o intransitivo é o 1. Beleza? Bora para as questões. Questões de concurso agora. Vou fazer o seguinte, vou beber mais uma água aqui. 2 minutos. 1 minuto, 1 minuto. Vou só beber uma água aqui e já volto. Aí vocês vão fazendo aí, beleza?
E aí, vambora? Vambora. Número 1, questão da VUNESP, 2019, de certo modo recente, tá? No quinto parágrafo, apesar de sobrarem vagas nesse mercado, o verbo sobrar tem a mesma predicação, olha aqui, ó, que eu falei para vocês. Ele pode ser transitividade, predicação e tudo mais. Tem a mesma predicação do verbo destacado em. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir qual é a transitividade, a predicação desse verbo sobrar. Apesar de sobrarem vagas. O que sobraram? Vagas nesse mercado sobram. Eu entendo que é um verbo intransitivo. Vagas, sujeito. Sobram nesse mercado. Verbo intransitivo. Vagas sobram. Tem sentido completo. Adriano, vagas sobram onde? Nesse mercado. Matei a charada. É verbo intransitivo. Então, beleza. Então, ele quer saber onde tem a mesma predicação do verbo destacado. Então, a gente tem que achar aqui um verbo intransitivo. Beleza? Letra A. Ele tem o papel importante de auxiliar a empresa a se proteger. Quem tem? Ele. Sujeito. Quem tem algo. Quem tem um papel. Verbo transitivo direto, pedindo objeto direto. Essa daqui já descarto, né? As pessoas com experiência ainda são escassas no mercado. As pessoas com experiência ainda são escassas no mercado. Quem são escassas no mercado? As pessoas com experiência. Sujeito. Escassas no mercado é uma característica de pessoas com experiência? Sim. Predicativo do sujeito. Ligando o predicativo ao sujeito, verbo de ligação. Então não é verbo intransitivo, não pode ser. Porque as melhores práticas vêm de fora do país. O que vem de fora do país? As melhores práticas. Sujeito. As melhores práticas vêm. Quem vem, vem de algum lugar. De complemento. Verbo transitivo indireto pedindo objeto indireto. Beleza? Então essa daqui também não pode. Garantir que a companhia cumpra leis, acordos. Garantir que a companhia cumpra leis e acordos. Cara, eu tô vendo um negócio aqui, eu acho que eu errei aqui, peraí. Tava lendo de novo essa daqui. Isso aqui tá errado, cara. Peraí. Nesse cenário aqui, tá vendo? Até me pega. Se não tiver com atenção, danou-se. Vamos lá. Porque as melhores práticas vêm de fora do país. Vou esperar. Deixa ela devagarzinho. Daqui a pouquinho a gente faz essa daqui. Vamos pular. Vamos para D. Garantir que a companhia cumpra. Quem cumpre, cumpre algo. Leis, acordos. Verbo transitivo direto, pedindo objeto direto. Adriano, tem um objeto direto aqui, tem outro aqui, não tem problema. Vamos embora. Então essa daqui também não pode ser. E as companhias que mantêm departamentos de compliance. Quem mantém, mantém algo. Mantém departamentos de compliance. Essa daqui estava tão fácil de matar, porque olha só. Departamentos de compliance. Departamentos de compliance são mantidos. Ah, não. Era outra dica que eu ia dar. Mais na frente eu vou falar para vocês. Espera aí. Senão eu vou embolar a cabeça de vocês. Então essa daqui também não pode ser. Letra C. Só resta essa. É a certa, mas vamos lá. Eu tinha errado aquela hora. E olha só como que pega. Ó. Aí eu percebi. Porque as melhores práticas vêm de fora do país. As melhores práticas que vêm. Sujeito. Quem vem? As melhores práticas. As melhores práticas vêm.
Mas ela vem de onde? Fora do país. Adjunto adverbial de lugar. Verbo intransitivo. Verbo intransitivo. Correta é letra C de Charlie. Beleza? 2. Tá mostrando a figurinha. Vamos ver o que está pedindo, né? Sintaticamente, o sujeito da oração na lousa é classificado como simples. Vamos ver lá. Sujeito da oração na lousa. Vamos ver. O eleitor confia na honestidade dos políticos. Quem confia? O eleitor. Sujeito simples. Na honestidade dos políticos. Vamos ver agora o próximo, hein? Quem é o sujeito da oração? Quem é o sujeito da oração? Sempre que você tiver o quem, substitua pela pessoa. A pessoa é o sujeito da oração. Quem é o sujeito da oração? Quem? Sujeito aqui também. Sujeito simples. Só pode ser um, mané. Só pode ser um. Quem? Só pode ser um. Aqui, cara, isso aqui não vai ser nem analisado. Então deixa pra lá. Sintaticamente, sujeito da oração na... Ah, isso daí ele tá pedindo só aqui também, porra. É na lousa. Tá pedindo só essa, a gente tava fazendo todos. Vamos lá. Sintaticamente, o sujeito da oração na lousa é classificado como simples. Aqui, ó. O eleitor confia. Quem confia? O eleitor, sujeito simples. Essa daqui tá certa. Adriano, então eu já descarto essa daqui. Descarto essa daqui também. Aqui, ó. O correto é o que se afirma em, né? Agora, o verbo empregado na oração escrita na lousa é transitivo direto. Vamos ver? O eleitor confia. Quem confia, confia em. Aqui, ó. Na honestidade dos políticos. O eleitor confia. Cara, isso aqui eu vejo como um verbo intransitivo até. Porque ele confia. Né? Ele confia. Eu não vejo. Não vejo mistério aqui não. Eu não vejo isso como... Ah, mas ele está pedindo objeto direto. De qualquer forma, aqui pode ser objeto, verbo transitivo indireto ou verbo intransitivo. Eu gosto de pensar em verbo intransitivo, tá? Porque ele confia. Acabou. Não tem complemento, né? Então, vamos colocar aqui já Ei, peraí. Vamos colocar aqui que ele é um verbo intransitivo, tá bom? Então aqui ele está afirmando para a gente que é um verbo transitivo direto, e não é, a gente viu que é um verbo intransitivo. Essa daqui então está errada. Essa morre, correta, letra A, alfa, beleza? 3, vamos para 3. A forma verbal empregada nessa frase é intransitiva, assim como destacada em. A forma verbal nessa frase é intransitiva, assim como destacada em. Então, ele está procurando aqui qual é o verbo intransitivo no destacado, né? Então, vamos lá. Marcos do Santoy conta essas histórias. Quem conta? Marcos do Santoy, sujeito. Quem conta, conta algo. Essas histórias, objeto direto, verbo transitivo direto. Essa daqui já não pode ser. Beleza? Analogicamente, ele mostra como o princípio da incerteza, a extensão de cosmo, tal. Ele mostra. Quem mostra, mostra algo. Ele mostra a extensão do cosmo e provável insistência do tempo, também limita a possibilidade de conhecimento. Ele mostra isso. Então, verbo transitivo direto pedindo objeto direto. Essa daqui poderia pegar, hein? Porque ele mostra. Porra, mas ele mostra o quê? Ele mostra algo, né? Ele mostra. Não tem sentido completo, né? Ao final, do Saltói,
retorna a sua especialidade. Isso aqui não tem história. Quem retorna, retorna a alguma coisa. Então, verbo transitivo indireto pedindo objeto indireto. Essa daqui já não pode ser. D. Auguste Comte afirmou em 1835 que nunca surgiria um meio para estudarmos a composição química das estrelas. Um meio para estudarmos a composição química das estrelas surgiria. O que não surgiria? Um meio, sujeito. Um meio para estudarmos a composição química das estrelas surgiria. Tem sentido completo. Achamos a boa. Verbo intransitivo. Verbo intransitivo. Intransitivo. Letra D de delta. Vamos fazer aí para confirmar? Vamos embora. Sabemos até que nós somos feitos de poeira estelar. Sabemos isso. Verbo transitivo direto. Objeto direto. Não é. Aí, gabarito, letra D de dado. Beleza? Então, vamos embora. Pau no burro. Número 4. Que comportam o sentimento da contradição. O segmento que possui no contexto a mesma função sintática do sublinhado acima encontra-se também sublinhado em que comportam o sentimento da contradição. Função sintática. Que comporta algo. Vamos lá, vamos fazer o seguinte. O sentimento da contradição comporta. Também não dá. Também não dá. Agora, se a gente pegar assim. Que eles, sujeito indeterminado, comportam o sentimento da contradição. Eles comportam o sentimento da contradição. Quem comporta? Eles. Sujeito indeterminado. Quem comporta, comporta algo. Verbo transitivo direto pedindo objeto direto. Então ele quer, aqui, ele está pedindo no sublinhado, o objeto direto. Então ele está querendo um verbo transitivo direto que pede objeto direto. Beleza? Vamos lá. Letra A. Letra A. Que foi nosso ponto de partida. Que foi nosso ponto de partida. Calma aí. Ele foi nosso ponto de partida. Nosso ponto de partida é uma característica dele? Sim. Verbo de ligação. Liga sujeito ao predicativo do sujeito. Aqui, ó. Predicativo do sujeito. Então essa já não é. Conforme notava Machado de Assis. Machado de Assis notava. Então aqui é sujeito. Também não pode ser. Aqui falta a convicção das teorias. Aqui falta a convicção das teorias. A convicção das teorias falta. Sujeito também. Também não pode ser. Ela se deve ao prestígio americano ou europeu da doutrina seguinte. Cara, essa já não pode ser, porque olha só. Aqui a gente está procurando objeto direto. Aqui começa com preposição. Cara, eu não vou nem olhar. Não é essa, é macete, já pegou. Perde nem tempo. Para reconhecer os inconvenientes desta praxe. Para ele reconhecer. Quem reconhece, reconhece algo. Verbo transitivo direto pedindo objeto direto. Então, gabarito, letra E. Vamos embora? Vamos para a última? Que é a última. Não, tem mais uma. Tem mais duas. Vamos embora.
Para completar seu significado, o verbo perder, de modo geral, exige um complemento chamado objeto direto, o qual em perderam familiares é familiares. Quem perde, perde algo, verbo transitivo direto, pedindo objeto direto, familiares. Certinho, é isso aí. A palavra em negrito que não possui essa mesma função no seguinte segmento é: haja chuvas torrenciais. Consigo trocar por existir? Existem chuvas torrenciais. Consigo. Então, é uma oração sem sujeito. Se é uma oração sem sujeito, o verbo haver é um verbo transitivo direto, pedindo objeto direto. Se ele não quer essa, então essa daqui não vai ser. Conhecemos os vales profundos. Quem conhece, conhece algo. Verbo transitivo direto, pedindo objeto direto. Também não é essa. Cresce exuberante floresta. A exuberante floresta cresce. Quem cresce? A floresta. Exuberante é característica da floresta. Então, sujeito. A floresta exuberante cresce. Já achamos nosso gabarito. Letra C de Charlie. D. Provocam frequentemente deslizamentos. Quem provoca, provoca algo. Verbo transitivo direto, objeto direto. Essa não pode ser. Beleza? 6. 6, cara, tem um negocinho aqui, quer ver? Eu até anotei aqui para falar com vocês. Vamos lá. É do verbo intransitivo, né? Trouxe uma questão aí do CESP, certo e errado. Pra vocês verem como é que cai. Em disse-o quem sabia e em quem não sabe deve perguntar, o verbo saber é intransitivo. Ele está afirmando isso. Então, o verbo saber, vamos ver. Disse-o quem sabia. Quem sabe, sabe de alguma coisa. Disse-o quem sabia. Porra. Quem sabia? Não pede complemento. Então, aqui já dá pra ver, cara, o seguinte. O verbo é intransitivo aqui? Não é. Quem não sabe, deve perguntar. Quem não sabe, não sabe. Quem não sabe, deve perguntar. Ele não sabe. Aí até cabe de repente um verbo transitivo, mas aqui nessa primeira não. Então aqui a gente já matou, cara. O verbo saber é intransitivo? Errado. Não. Peraí. Peraí que eu errei aqui. Perdão, galera. Perdão. Vamos começar de novo. Começar de novo que eu errei aqui. Perdão. 10 horas da noite, já não tô nem vendo direito. Disse-o quem sabia. Sempre que você vê quem, você vai trocar para a pessoa. A pessoa sabia. Ela sabia. Beleza. É um verbo intransitivo. Tem sentido completo. Tá, essa daqui pode ser. Quem não sabe, deve saber. Quem não sabe? Ele não sabe. A pessoa. Lembra? Encontrou quem? A pessoa não sabe. A pessoa que não sabe deve perguntar. A pessoa não sabe. Ela não sabe. Tem sentido completo. Verbo intransitivo. Gabarito certo. Beleza? Desculpem aí, eu tive que refazer aqui porque já tô cansado, então acaba confundindo um pouquinho a mente. Beleza? Gente, terminamos.
Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, muito obrigado pela aula de hoje. Vambora, vamos estudar. Continuem o ritmo, não parem. Sábado a gente vai ter outra aula. O material já está disponível para vocês. Então, ó, beijo, obrigado, vambora. E bora estudar. Valeu!